É. Não. Ô Leni, manda uma pergunta aí. Ó, tem aqui o pessoal do nosso grupo lá no Telegram, o Rodrigo, ele mandou aqui o seguinte, ó. Aqui perto de casa, muitas pessoas viam uma bola avermelhada próxima a um pequeno ribeirão em meio a uma mata. Os vizinhos, algumas vezes, ao posicionar a luz alta dos carros, aí verificavam que essa bola subia e sumia no céu. Mais tarde, vi relatos sobre isso, onde denominaram Mãe-douro. A ciência fala sobre fogo-fato. Na opinião de vocês, pode ser um fenômeno ufológico? E há muitos relatos aqui no Brasil desses casos. Aí ele fala que ele é de Santa Catarina. Pode ser um fenômeno ufológico, sim. Pode ser fogo-fato ou gás do pântano, né? Quando um animal entra em decomposição, ele pode criar ali uma série de gases, né, que vão poder, sobretudo metano, né? Mas esse gás tem a propriedade de entrar em combustão espontaneamente. Então ele vira uma bola de fogo mesmo. Daí vem, inclusive, a lenda da Mãe do Ouro, né? Agora, não dá... Boitatá. Mas não dá para você cravar que é especificamente isso. A menos que você vá lá no lugar e identifique onde é que tá, porque vai ter restos e tudo mais. Ele se comporta como muito caso de avistamento, onde essa bola sai voando e faz alguma manobra. Porque um fenômeno natural desse tipo, ele vai seguir o vento, ele vai seguir algumas condições muito específicas. O que pra gente, assim, num registro, determina de fato, olha, dá para cravar, é um objeto voador não identificado, com uma procedência que não dá pra gente acertar. Qual é a trajetória que ele faz? E não estou dizendo que, assim, um objeto voador, ele não pode fazer uma trajetória convencional. O problema é que você não vai conseguir diferenciar, né? Se ele está seguindo o vento, ele pode ser um balão, pode ser fogo-fato, ou pode ser um OVNI. Agora, no momento que ele subiu, ele fez um zigue-zague com um ângulo reto e tudo mais, aí pronto, não é nada que seja conhecido. Então, hoje o drone faz isso, né? Que também já pode ter sido dificultou um pouquinho mais. Reversa aí. Eu queria voltar um pouquinho. Quando a gente fala de fogo-fato, geralmente é o gás de animais mortos ali, e geralmente tem uma tonalidade azulada. Mas ele é azulado. Um fenômeno, ele jamais teria essa coloração avermelhada que quem está assistindo aí estava comentando, né? Que viu essa bola de fogo. Em algumas condições muito específicas de ar, de poluição, pode acontecer, mas realmente é azulado. Assim, a bola de fogo, ela pode ser explicada de forma natural, por exemplo, em Minas Gerais, né? Que tem bastante minério, pela energia das pontas, né? Então você tem as pontas das montanhas, forma uma bola de energia que é atraída para outra polaridade, que é eletricidade, outra ponta, que é eletricidade estática. Aquilo pode até queimar. Agora, quando ela tem realmente um movimento diferente, como você falou, fica caracterizado que pode se tratar de um fenômeno ufológico, que a gente denomina, né, já há décadas, de sonda ufológica. Dependendo do tamanho, se for tamanho menor, pequeno, tal, uma sonda ufológica. Se for algo já mais avantajado, maior, pode ser uma nave tripulada. Essa coisa do tamanho já entra naquela coisa que eu falei, eu tenho muita crítica em relação a essa coisa do tamanho. Né? Você não tem noção, cara. Eu já vi lá, eu tô agora com um sítio aí no meio da montanha, é difícil realmente você avaliar quando passa avião à noite, a velocidade, a distância. Minha mãe esse dia, ela me acordou às 3h30 da manhã falando que tinha um OVNI, que ela mostrou a filmagem, falei, mãe, a estrela, falou, não, é OVNI, fui lá, falei, mãe, tá parado, ela falou, não, olha aqui, eu falei, é que você é velha, você não consegue, você tá usando no celular, aquele zoom, qualquer mudançazinha que você vê, parece que tá aí rápido pra caramba. Eu falei, sai do celular e vê lá, tá mexendo? Ah, mas não tá, e fica meio brilhando porque passa nuvem. Passa nuvem, tem o cintilar, né, é o cintilar. No interior, a luz é muito mais forte, né? Para saber o tamanho é a questão da triangulação. Não tem jeito. Que ter ângulos, pessoas diferentes observando aquilo. Garotas que forem transar aí com um cara, tem que fazer uma triangulação para saber se exatamente. É negócio. Não vai falando que o cara tem pequeno, né? Peraí, você fez a triangulação? Triangulação, ela fala com 3 amigas. Exatamente. Mas a gente olha. Conhece o do Lene? Ah, pequeno. É pequeno. Triangulação de 3 tamanhos. Agora, quando ele pousa, aí a gente tem o plana. Isso tem acontecido, eu já vi. Tem muita gente postando fotos que acorda de manhã e o terreno tá com esses círculos aí. Então, às vezes não só um,
vários. Então, quando a pessoa observa ali algum fenômeno luminoso durante a noite anterior, a gente pode associar a OVNI. Agora, se não foi visto nada... Tem vários fenômenos meteorológicos que podem causar, doenças da vegetação também que podem causar. Mas não fica perfeito? Sim, fica perfeito. Sério? Sim. Mas nesse caso foi visto uma luz, né, pelos militares lá da Escola de Especialistas de Guaratinguetá, e se detectou que seria alguma coisa relacionada a OVNI. Tem um tipo de bomba de ar de alta pressão que vem de cima, vira um negócio bacana. Dependendo da vegetação, derruba tudo. Tem doença que ela segue um padrão e tal. Aqui é próximo a Cláudio também, lá em Minas Gerais, que também está ocorrendo muito desses objetos vêm de cima para baixo, as luzes, né? E aí fica tudo deitado à vegetação. Às vezes em sentido horário, às vezes anti-horário, né? E a gente está analisando também para ver se nos lugares que é mais seco, dá para a gente analisar o solo de dentro e de fora, ver se teve alguma alteração no pH, equipamento de radiação leva, mas o problema é que o problema é que é o tipo de equipamento que o ufólogo, ou seja, a ufologia consegue fazer sem recursos e tudo mais. O tipo de análise é muito limitado, né, Edson? A gente sabe que é difícil realmente conseguir, mesmo para metal capturado, por exemplo, vocês tentaram fizeram um belo trabalho de análise e tal, mas esbarrou ali numa análise de isotopia, né, que é determinar os isotópicos e tal, para determinar se realmente aquilo pode ter uma origem fora da Terra, né, ou se mistura com os metais muito comuns aqui na Terra, né? Os metais dos OVNIs que já caíram e que já foram estudados, geralmente eles têm uma composição química idêntica aos elementos químicos que a gente tem na nossa tabela periódica. Né? Porque o ferro que está aqui no planeta Terra é o mesmo ferro que vem no meteorito, no siderito. A única diferença atualmente que está se achando é na questão da contagem dos isótopos. Cada elemento tem diferentes tipos daquele mesmo elemento. Tem mais elétrons, menos elétrons e tudo mais. Então, quando é diferente, você não encontra... Por exemplo, no caso de Ubatuba, é magnésio, quase puro, 99,9, 99,2, 99,3. O isótopo do metal do OVNI que explodiu em Ubatuba é 30% diferente de qualquer magnésio, de amostra de magnésio terrestre. Ou seja, é algo de fora. Ela não dá aqui, não tem como você ter na Terra. Então vem de fora. Aí tem duas possibilidades. Esse eu vou esperar você publicar um paper, viu? Ou é um OVNI ou é um meteorito. Como a peça em si a gente levou para especialista de meteorítica e eles chegaram à conclusão de que não era meteorito, então sobra apenas uma possibilidade: o OVNI. Agora, se é extraterrestre, se é interdimensional, que raio que é aquilo, não sei. Eu acho que esse é um bom caso para você convencer um cientista a escrever um paper a respeito. Isso. Então, tem um cientista que ele está escrevendo um paper, né? E quando for publicado a gente vai trazer muito isso aí também à tona. Que ele está vendo essa questão dos isótopos também, porque foi algo que eu levantei numa live uma vez, que deveria se analisar isso melhor, porque se a gente pensar em magnésio, magnésio é super explosivo. Só que seria o material ideal para uma nave espacial, porque ele é muito duro e é muito leve, que são características que você precisa numa nave espacial. Agora, do jeito que a gente tem aqui na Terra, ele é muito explosivo. Agora, e se mexer no isótopo? Será que ficaria menos explosivo, né? Amenizaria, poderia ser usado em algumas partes da nave? Então, isso tem cientista já debruçado em cima disso. Muito bacana, isso é legal. Entendeu? Que, inclusive, devem ter conversado com o Jacques Vallée, com o Gary Nolan e tal. Então deve sair um paper. Assim que sair também a gente vai... O Vallée é um cara antigo da ufologia, ele é cientista da computação, investidor de Wall Street e tudo mais. E ele desde cedo se dedica à ufologia, assim, tem vários livros a respeito do tema. E ele tem uma abordagem diferentona, né? Ele não acha que é simplesmente porca e parafuso a ufologia, não. Ele acha que tem uma componente de dimensional, alguma outra coisa que mexe com a cabeça das pessoas, que explicaria o fato de que cada
contato com o ser, principalmente, é de um jeito. Sim. Você não tem na história da ufologia um contato que é exatamente igual. Raríssimos são os casos assim. Normalmente tem proximidade e tudo, mas cada um tem uma diferença em alguma coisa. Que nem que seja, o ET não estava usando uma camiseta verde, na outra ele estava usando uma vermelha, mas não é o mesmo. A nave de um era redonda, a outra era quadrada. Se o ET for parecido. Então, é bizarro. E se ele trata de um ponto de vista um pouco diferente, que tem a ver com talvez uma interferência na psique humana, que seria o mais importante até do que a visitação em si. Não é muito clara a teoria dele, a crítica, né, que a ciência faz é que ela é meio confusa, mas é o único cara que pensa fora da curva, de fato, assim, na área científica. E agora tem um cara novo, que é o Gary Nolan, que tem se envolvido mais com essa pesquisa, tem trazido uma componente tecnológica, mas ainda está aí... Gary Nolan esse cara aqui. Fez recentemente uma análise... de isotopia de materiais vinculados ao Ubatuba e a um caso que é de Roosevelt, né? Que é o outro caso, acho que era Roosevelt. Ele analisou mais de 10 casos. Mas os dois que foram divulgados. Só que assim, ele é um imunologista com acesso a brinquedos caros, né? Equipamentos bem sofisticados. Então ele está começando a fazer esse tipo de análise. Essas são as peças que ele chegou a analisar, entendeu? E quando eu falei lá de que não é meteorito, isso aqui é um dos laudos. Esse aqui é um dos laudos que foi feito lá na USP, tá? Da análise do material. E com base nesse e num outro, que é foi feito uma análise quantitativa, outra qualitativa. Ele fala aqui, ó, considerando a análise química dos dois laudos apresentados com índices percentual de até 99,3 de magnésio e inclusões compostas preferencialmente de óxido de magnésio, bem como a análise morfológica realizada nas amostras, atestos que não se tratam de amostras de meteoritos metálicos sideritos, pois os tais chegam no máximo a ter um teor de 26% de magnésio combinado com outros elementos químicos, que não foram detectados nesses fragmentos metálicos. Portanto, as amostras não possuem as características de meteorito, sendo assim, é outro material. Bacana, legal. Então, reunir tudo isso aí e convencer um pesquisador da área. Então, é assim, meteorito não é. Então, é outra coisa. E assim, como há um interesse grande nessa questão de Ubatuba, inclusive laboratórios, por exemplo, a NASA chegou a fazer uma análise desse material. Sabia disso? Não sabia, não. Então tá aqui, ó. Foi uma petição que foi feita pelo Peter Sturrock, que morreu o ano passado. É um cientista também da Universidade de Stanford. E aí ele solicitou, aí fala aqui, ó, Brasil Magnésio Sample, amostra de magnésio do Brasil, no caso, né, de 57. E aí, assinado pelo Richard J. Williams, né, da NASA. Aqui dá pra gente ver um pouquinho... O Peter foi um dos primeiros cientistas a se envolver com a ufologia, né? Coisa. E olha só o que tem de magnésio. Vai lá, deu um pouquinho de cobre e zinco. Né, mas na análise que foi feita na NASA. A NASA, geralmente, ela diz que não mexe com isso tudo, mas mexe sim. Né? Eles são o maior Pinóquio, né, da ufologia. Né? A NASA, ela, infelizmente, ela coberta, mas é um joguinho, é um jogo de interesses, né, dessa cobiça, essa ganância tecnológica. E se houver essa abertura parcial, né, contando-se a verdade ufológica, revelando ao mundo que vida extraterrestre existe ou algum outro tipo de vida, isso é bem provável que venha a partir de algum representante da NASA lá nos Estados Unidos, ou governo mesmo, não sei. Aí vai depender do governante também, que às vezes ele, né, tem o ego grande, ele vai querer dar notícia, mas sem sombra de dúvida, protocolos e discursos já estão preparados em várias nações. E, inclusive, eu não sei se você concorda com isso, mas as próprias entidades religiosas, né, a Igreja Católica, né, enfim, todos os ramos religiosos, segmentos, já tem provavelmente uma cartilha para seguir
a partir do momento que seja divulgado ao mundo que vida extraterrestre existe, né? Porque os membros de cada instituição religiosa vai ter que se comportar diferentemente, vai ter que quebrar paradigmas, vai ter que pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Que foi apresentada para ela durante esse tempo todo.